Olá, pessoal! A conversa de hoje é sobre aquelas pessoas que a mínima menção à palavra terapia já ficam espinhadas, né? Feito um porco-espinho e fogem muitas vezes, né? Talvez seja alguém do seu convívio. Talvez seja alguém que você queira ajudar um pouquinho a vislumbrar novas possibilidades de construção de um relacionamento, não é verdade? Pois então, eu vou ajudar você a identificar alguns desses argumentos que essas pessoas têm. Então, muitas vezes as pessoas têm algumas resistências e a gente até pode elencar. Eu vou listar aqui para você, eu vou listar aqui sete argumentos que as pessoas usam. A maioria das pessoas é meio comum, isso meio lugar comum, que as pessoas usam para resistir a fazer terapia, a se cuidar, a cuidar de si. Então, e é muito comum. Então, eu tenho já 20 anos nessa área e eu encontro muitas pessoas com essa dificuldade de ajudar as pessoas a se ajudarem, ajudar os seus familiares, seus parceiros, seus vizinhos, seus amigos a se ajudarem. Se você conhece alguma dessas pessoas que usa desses argumentos, eu vou ajudar você agora a desmontar esses argumentos. Mas vamos conhecer esses argumentos de resistência? Vamos lá. Número um, né? O estigma. Como assim? Em muitas comunidades, em muitas culturas, o estigma em torno da saúde mental pode fazer com que as pessoas vejam a terapia como um sinal de fraqueza ou fracasso. Isso pode levar à resistência. Ou tipo meu pai, que dizia: que? Psiquiatra? Eu não sou louco. Terapia? Você tá pensando o que a meu respeito, afinal de contas? Esse é o estigma. Puxa vida, você tá achando que eu tô precisando me tratar? O que que tem de errado comigo? Esse é o primeiro argumento, a primeira justificativa. O outro, o número dois, vamos ao número dois, é o medo do desconhecido. Para muitas pessoas, terapia é algo desconhecido e pode ser assustador, né? Elas podem temer aquilo que desconhecem. Elas têm medo de explorar os próprios sentimentos, as próprias emoções, o desconhecido dentro delas, né? Ou mesmo têm dificuldade de falar das suas experiências pessoais. Tem medo de lembrar como reagiram diante de algumas experiências. Muitas vezes tem vergonha de falar sobre suas reações nas experiências passadas. Então, o medo do desconhecido, que o terapeuta vai ajudá-lo a encontrar. Vai mostrar, aliás, ela vai tem medo de mostrar isso para um terapeuta, mas esse já é um outro ponto. Vamos lá. Vamos ao número 3. Isso já é inserido no número 3. O número 3 é vulnerabilidade. Então, abrir-se para um estranho, compartilhar os seus segredos, os seus arquivos, o seu acervo, questões pessoais, coisas muito íntimas, pode fazer muitas vezes com que as pessoas se sintam vulneráveis, né? E elas podem resistir a expor essa fragilidade, vulnerabilidade para alguém que elas não conhecem. Então, esse é o primeiro argumento. Terceiro argumento que eu trago para vocês. O outro argumento, que muitas vezes isso aí abala a gente que está sugerindo a terapia, é a questão do eu não tenho dinheiro, né? É muito caro. Então, a questão do custo financeiro. Então, o custo da terapia pode ser um obstáculo para algumas pessoas, mas há muitos lugares que oferecem terapia a baixo custo. E quem está precisando vai dar um jeito de fazer a terapia, né? Então, muitas vezes as pessoas podem resistir em buscar ajuda devido aos custos associados às sessões de terapia.
Você conhece alguém que usa esse argumento? Eu conheço 90% das pessoas que resistem à terapia, não é, na verdade, a terapia. Na verdade, elas usam o argumento do custo, porque geralmente essa parte do custo acaba com a conversa. Não é verdade? Muito bem, vamos ao quinto argumento: a falta de confiança. Algumas pessoas podem ter tido experiências negativas com terapeutas no passado, né? E isso pode fazer com que elas desconfiem ou resistam à ideia de tentar novamente. Ah, então o terapeuta era ruim? Muitas vezes não. O terapeuta era bom, mas a pessoa não estava preparada para abrir a sua caixa de Pandora e então culpou a quem? O terapeuta. Quantas vezes a gente culpa os outros pelas coisas que nos acontecem e principalmente pelas coisas que a gente sente? E é muito comum que isso aconteça. Então, muitas vezes a pessoa assim, não, eu não confio, eu já tentei uma vez, não deu certo, aquele terapeuta era maluco, enfim, né? Falta de confiança. É o quinto argumento. O sexto, negligência dos problemas. Algumas pessoas, elas tendem a minimizar ou negar os seus problemas emocionais ou mentais, achando até que pode lidar com eles sozinhos, né? Ou que não são tão graves assim, afinal, todo mundo sente isso e tal, né? E não é grave o suficiente para justificar uma terapia semanal. Mas eu pergunto para você, e uma terapia quinzenal, né? Será que não seria? Então, porque, por exemplo, nós começamos aqui, eu começo com terapia, com conversas quinzenais. E conforme a pessoa vai avançando, a gente pode ir espaçando mais também, conforme as necessidades da pessoa. Então, isso cada caso é um caso. Mas tem pessoas que querem semanal, querem atendimento semanal. Tem pessoas que eu atendo semanalmente. Tem pessoas que é quinzenalmente. Tem pessoas que têm uma consulta hoje, uma investigação do inconsciente hoje, e nós só vamos nos ver daqui a 2 semanas. Por quê? Porque é necessário trabalhar aquele conteúdo que veio na investigação do inconsciente. E a pessoa precisa processar dentro dela. Para aí, quando for encontrar comigo, o que vai acontecer? Nós temos que ter condições ela já vai ter digerido a situação e nós teremos condições de montar o quebra-cabeça emocional e a chegar o que? A moral da história, que é isso que a gente busca, né? Ui, tô me babando. Bom, então vamos ao outro argumento. Outro argumento são as crenças culturais ou religiosas, né, gente? Então, as crenças culturais é o sétimo item da resistência das pessoas. Em algumas culturas ou religiões, pode haver crenças específicas sobre o sofrimento mental e a busca de ajuda profissional, o que pode influenciar na resistência à terapia. Muitas vezes, tem pessoas que acham, por exemplo, que casou com uma pessoa que é adicto no álcool, por exemplo, né? Então, assim, não, isso é karma, eu tenho que aguentar. Não tem que aguentar coisa nenhuma, muito menos caladinha, porque você está sofrendo os eflúvios, a influência da realidade do seu parceiro, da sua parceira, enfim. Né? Então, você precisa olhar para esse lugar. Por quê? Porque a sua missão principal é o quê, criatura? É cuidar de você. Cuidar desse lugar dentro de você. É cuidar da sua vida. Então, a maioria das vezes, vivemos olhando para fora, olhando para fora, quando a vida está pedindo que se olhe para dentro. Mas enquanto eu estiver olhando para fora, eu não estou olhando para aquilo que está me incomodando. E muitas vezes eu também não estou me comprometendo. Não quero. Um outro argumento seria a falta de comprometimento. Eu não quero me comprometer com nada. Hoje é muito comum as pessoas nem não terem relacionamento, porque para não se comprometerem. Não terem um animalzinho para não se comprometerem com os cuidados.
Não querem ter filhos porque eu gosto mesmo é de viajar, de dormir até tarde e tal. Estou comprometida com com a minha zona de conforto. Quando aumentar a família ou ter um relacionamento, vai fazer eu olhar para dentro, porque é com o outro, me olhando no outro, é que eu vou conhecer a mim mesmo. Então, se eu viver dentro de uma caverna isolada, né, eu não vou me conhecer, a menos que eu já tenha transcendido. Eu não estaria mais aqui, não é, gente? Então, eu digo que muitas vezes escolhemos nascer numa família numerosa e nos isolamos dentro dessa família, viramos o patinho feio, e nos isolamos, não gostamos da nossa família, eles são ruidosos, eles são isso, eles são aquilo. Na verdade, escolhemos essa família porque através deles nós vamos crescer. Através deles nós vamos nos conhecer. Olha que benção, não é, gente? Mas então, vamos ficando por aqui hoje. Se você gostou, dê seu joinha, né? Se inscreva no canal e é sempre um prazer estar com você por aqui, tá bom? Eu sou Sirlene Alves. Siga lá no nosso Instagram, Sirlene Alves. Se inscreva aqui no nosso canal e você sempre vai receber a nossa informação de que tem vídeo novo no canal. E essa semana a gente entrou com o tema terapia, eu não! Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Um bom dia para você, um feliz sempre, tá certo? Um grande beijo.